Glória. Eu preciso te contar. Eu preciso te contar o que Deus me revelou sobre uma fase da sua vida, sobre um momento que você enfrenta difícil, sobre uma situação que mexe contigo. Eu vou entregar tudo que Deus me revelou acerca da sua vida sentimental. E por eu estar orando por você, minha ovelha, eu recebi de Deus essa missão dessa campanha, chamada Campanha do Milagre Urgente na Vida Amorosa. E começa agora. Vou repetir. A Campanha do Milagre Urgente na Vida Amorosa começa agora, ao vivo. E ele diz para você assim: tu vai viver esse milagre na vida sentimental. Tu vai viver esse milagre na sua vida amorosa. Eu sei que tem uma irmã aqui, uma mulher, que deu o seu melhor e recebeu o pior de alguém. Eu sei que tem uma mulher aqui, porque ele me revela, que deu o seu tudo e ficou sem nada, porque deu o seu tudo a alguém que não mereceu você. Eu sei que tem uma pessoa aqui que doou carinho, doou amor e recebeu agressão em troca do amor que deu. Recebeu humilhação em troca da bondade que fez aquele que esteve contigo. Irmã, eu vou falar algo muito sério aqui, tá? Já se inscreve no canal, é de Deus. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like. E compartilha com força essa live, mandando nos stories do seu WhatsApp também, nos stories do seu Facebook. Envie para 7 contatos pelo menos. Se você quiser chorar, pode chorar. É Deus tocando em você. Mas Ele quer curar você. Ele quer curar você. E tá na hora, filha, é de brotar nos seus lábios um sorriso que vem do coração. Hey, vai acender uma chama da paixão do amor aí dentro. E tu vai encontrar a pessoa que se identifica com você, que se encaixa com você, que um dia você vai dizer: nasceu para mim, eu nasci para ele. Ei! Milagre urgente na vida amorosa. Essa é a campanha que começamos. É específica para a tua vida amorosa. Tá enfrentando crise no casamento? Também é para você. Tá enfrentando crise no namoro, no noivado, começa uma relação e termina logo e não dá certo? Essa campanha é para você. Está há muito tempo sem alguém, já se frustrou várias vezes, diversas vezes já se machucou, essa campanha é para você. Tem que buscar. Você acha que é só uma vez ou outra, aqui e lá? Não. Tem que buscar. É aquele que persevera que vence. E eu sei que tu precisa dessa vitória. Pastor, comecei a relação agora. Se blinda. Se blinda nessa campanha. São 7 dias para ser perfeito. São 7 dias para ser perfeito. São 7 dias para ser perfeito. Escreva aqui nos comentários. São 7 dias para ser perfeito. São 7 dias e Deus vai fazer algo por você. Tá pegando aí? Tá entendendo aí, sim ou não? Cadê seu nome, irmã? Hã? São 7 dias para ser perfeito. E sabe o que ele fala para mim? Prepara o teu coração, porque um homem vai te fazer um lindo pedido. Um lindo pedido. E antes de você ficar perguntando, mas pastor, que pedido é esse? Primeiro você tem que se comportar como ele quer para a bênção chegar até você. Você não precisa correr atrás da bênção. Chega de correr atrás. Chega. Pastor, nunca corri atrás.
Nunca mandou uma mensagem lá, não? Nunca orou para voltar? Ou para não terminar? É uma forma de correr atrás. Deixa que a bênção vai correr atrás de você. Deixa que a bênção vai correr atrás de você. Eu estou falando, olhando nos seus olhos. Deixa. Você consegue entender o que eu falo? Olha para cá. É a bênção que vai correr. Sim, é ele que vai correr atrás. É a bênção que vai correr atrás de você. Vou falar de novo. É a bênção que vai correr atrás de você. Minha filha, para a bênção correr atrás de você, você tem que saber pedir. Você tem que firmar um compromisso. Você tem que passar a mudar de atitude e de posicionamento. Você lembra quando Esther estava com medo de perder a vida? Por ser judia? Ela tinha ao lado dela quem podia salvá-la, quem podia protegê-la, quem podia ajudá-la. Mas mesmo assim, antes de falar com ele, ela buscou no céu a solução para a terra. E aqui muitos se perdem, buscando na terra a solução que só o céu pode dar. É o contrário. Tem que buscar no céu que só você espera da terra. Mesmo só vindo dessa terra, tem que buscar no céu. Mas buscar em primeiro lugar o reino. O reino é dos céus. O reino de Deus. Eu estou orando por você todo dia na madrugada. E ontem eu estava cansado, irmã. Na madrugada de ontem para hoje. Mas mesmo assim eu orei por você. E Deus falou muitas coisas lindas acerca da sua vida. E essa campanha é de extrema importância para que você volte a sorrir e viver bem ao lado da pessoa que também vai te fazer bem. Tem alguém que nasceu para você, como você nasceu para alguém também. Quando você teve o filho, você nasceu para ele, ele nasceu para você. Agora, para encontrar o verdadeiro amor, o grande amor, a grande porta, a aliança correta, certa, você tem que passar a fazer o que não fazia antes. E não são coisas complexas. Às vezes, é a pessoa que cria tempestade num copinho de água. E não tem o porquê criar uma tempestade num copinho de água. Não tem o porquê. Já não basta as tempestades aí fora? Já não basta os problemas ao seu redor? Vai querer criar caso, tempestade? Esther queria muito a manutenção da sua vida, a preservação da sua vida e da sua espécie, do seu povo, melhor dizendo. Solene, minha filha, Deus te abençoe. E antes dela falar com o homem que podia resolver tudo para ela, ela primeiro conversou com Deus. E às vezes o que falta é uma boa conversa com Deus. Pastor, mas eu falo com ele todo dia. Nesse propósito? Ou é naquela correria? Ou é só pedindo? Esther reúne um povo para fazer um jejum para poder continuar vivendo. E depois disso tudo, ela promove um jantar, um grande banquete. E nesse grande banquete, o homem que podia dar tudo para ela é o personagem principal. E um detalhe é que o inimigo dela também estava presente. Sentando na mesma mesa, comendo o mesmo banquete. Eles podem estar sentando na mesma mesa que você. Podem estar comendo do mesmo banquete que você. Mas o seu rei, o verdadeiro rei, não vai permitir que ele toque em você, te causando mal, nem dor, nem sofrimento. Porque você fez um propósito, você fez uma campanha, você tomou uma atitude, você deu um passo de fé. Esther fez 3 dias de jejum.
E esse mês eu já fiz 7 dias seguidos de jejum. Agora, para que tudo dê certo, vem para essa campanha do milagre urgente na vida amorosa, do milagre urgente na vida amorosa. Emma, minha filha, Deus te abençoe. Escuta o que eu vou te falar, porque isso é muito sério. Depois dele comer no primeiro dia do banquete, no segundo dia do banquete, que ela deu 2 banquetes para ele, ele chega e diz mais uma vez, pela segunda vez: qual é o seu pedido? Ela podia ter pedido a morte, mas não pediu. Ela podia ter pedido vingança, mas não pediu. Qual é o seu pedido? Tem gente que não sabe pedir e por isso não recebe. Qual é o seu pedido? Se você souber pedir, você é capaz de receber até mais do que merece, pela bondade e misericórdia infinita de Deus. Amém? Clara Marlene, Deus abençoe, minha filha. Sou seu pastor também. Mude a oratória na hora de orar. Primeiro passo. Segundo, se puder, faz um jejum. Pelo menos por mês, tira um dia, 2, 3, não sei. Com um propósito. E sempre participe dessas campanhas. Como eu falho nas campanhas, eu participo sempre. E eu tenho que dar o exemplo. Isso pode mudar a tua vida para melhor. Pode mudar rápido. Pede. Qual é o seu pedido? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Assuero vivia para o reino. Xerxes, Assuero, vivia para o seu palácio. E ele foi capaz, Emma, de oferecer 50% para aquela mulher. Só que a mulher não queria coisa da terra. Uau! A mulher queria coisa do céu, vida. Vida é algo de Deus, é algo dos céus. E quem diz que já perdeu o prazer de viver e não quer mais viver, está rejeitando algo do céu. Eu digo para você assim, o pedido dessa mulher mudou a história da Pérsia e a história dos judeus. Pede e não recebe porque não sabe pedir. Quem falou isso foi Tiago, não foi eu. São 7 dias para ser perfeito essa campanha. Se eu puder me valer da bondade do rei, olha como Esther pede. Se eu puder. Uou! Se eu puder me valer da bondade do rei, e se for, olha como ela fala, e se for do teu agrado, olha o que Deus está falando. A única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida. Aí ele vai pensar, salvar a vida da minha rainha, e ela diz em seguida, e a vida do meu povo. Então quer dizer que a vida daquela esposa, daquela mulher de Deus estava em perigo. E vida é algo dos céus, lembra? E ela está querendo viver mais. Se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo, pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos.
Aquele homem entende que a mulher dele está em perigo. E ele não sabia disso. E quem queria causar dano e morte à mulher dele, ao amor da vida dele, estava do lado dele, comendo na mesma mesa, provando o mesmo banquete. Os olhos de alguém vão se abrir em relação a você, e teus olhos também se abrirão em relação a alguém. Uau! Alguém pegou? Alguém pegou a profecia? Sim ou não? Pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta? Ela é bem sincera com ele. Ela não desvia do assunto nem a rota. Ela olha nos olhos e é franca. Uma conversa franca resolve muitos problemas. Agora, pessoas descompensadas não chegarão a entendimento algum. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. Esther sabe falar, Esther sabe pedir, Esther sabe conquistar. Tem que saber falar, tem que saber pedir, tem que saber conquistar. Filha, não é no peito e na raça, é usando a cabeça. Não é no peito e na raça que você vai vencer, é usando a cabeça, a inteligência. E se isso for acoplado com a sabedoria de Deus em você, aí não tem fase difícil que vai te destruir. Vou entregar. Se inscreve no canal. Deixa o like aqui. Clique nos 3 pontinhos e deixa o like. Vou entregar mais uma. O Rei Xerxes pergunta a Rainha Esther: quem é o homem que está pensando em fazer isto e onde está ele? Ele convivia com o inimigo, mas não identificava o inimigo. Você vai identificar um por um. Você vai saber quem é um por um. Deus vai abrir seus olhos em relação àquela pessoa. Pode se inscrever no canal de revelação. Clique aqui em assistir ao vivo, pode? Eu vou te entregar mais uma. Deus vai abrir seus olhos em relação àquela pessoa. Ele vai abrir os seus olhos para você saber quem é cada um. Cada uma. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Pergunta Xerxes. E ela fala: o nosso inimigo, e ela acrescenta: e perseguidor. O nosso inimigo e perseguidor é Amã, este homem perverso. E ela aponta para ele. Essa foi a resposta de Esther. Quando Assuero escuta da boca da esposa que ele tanto amava, que o homem que estava querendo destruir o casamento dele está do lado dele, a primeira coisa que ele faz é se afastar. Vai esfriar a cabeça para tomar uma decisão, porque não se toma uma decisão de cabeça quente, senão só piora. Cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu furioso do salão de banquetes e foi para o jardim. Para quê, pastor? Para pensar, irmã. Pensar no que iria fazer. Pensar como iria agir. Pensar
como dar um jeito nessa situação que consumia ele. Será que você entende o que eu falo? Esse homem, de cabeça quente, se afastou da pessoa que queria destruir o casamento dele. Porque se ele matasse Esther, iria destruir o casamento dele. Pegou? O rei saiu furioso do salão de banquete e foi para o jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Quer dizer que agora ele está com medo de morrer? Mas antes ele não tinha medo de matar ela, né? Antes ele não tinha medo de matar o primo dela, né, Mardoqueu, né? Se a tua vida corre risco de vida, se você corre risco de vida, tem que informar as autoridades competentes e seguir teu caminho e a pessoa dele. Só que Esther precisava do aval do rei, precisava de uma intervenção do rei. E não é que aconteceu? Aquele homem ficou furioso. E ele sai para esfriar a cabeça no jardim. Ele sai para esfriar a cabeça no jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. E agora a rainha merece ser misericordiosa com ele? A rainha merece ser misericordiosa com ele? Não. Misericórdia para os que são misericordiosos. Porque a vida dela estava em risco. E é isso que você tem que entender aqui. Quando é a vida da pessoa que está correndo um risco, todo cuidado é pouco. Não brinca. Você não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Não conta com a sorte. O que eu devo se fazer? Prudência. Você imagina o quão importante é essa campanha do milagre urgente na vida amorosa? Está faltando amor nos corações das pessoas. Está faltando amor. Ele não sabia que ela corria perigo de vida. E tudo aquilo foi uma surpresa para ele. A verdade vai vir à tona. Será revelada a verdade. Para que você possa tomar a decisão correta. Ele se jogou no sofá, onde Esther estava, para pedir misericórdia. E nesse instante, o rei voltou do jardim. Quer dizer que agora ele se joga no sofá, onde Esther estava, para pedir misericórdia. E no mesmo instante, o rei voltou do jardim. Essa atitude de Assuero foi sábia.
Ele vai esfriar a cabeça para depois conversar com a esposa e com aquele homem que queria destruir a vida dela. Não converse com a cabeça quente, não. Não negocie com a cabeça quente, não. Não faça aliança de cabeça quente, não. Hey! Não. É de cabeça vazia. É de cabeça fria, corrigindo. E no mesmo momento que ele se joga no sofá para pedir por misericórdia, no mesmo instante, o rei voltou do jardim. Quando viu Amã, o rei disse: será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio, na minha frente? A ficha caiu na cabeça daquele homem. E se não caiu ainda, a ficha vai cair. Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã. Ei. Naquela época, em alguns países, havia o costume de cobrir a cabeça de quem era condenado à forca. Um deles, chamado Arbona, disse: perto da casa de Amã, há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Peraí. Arbona sabia que Mordecai havia salvado a vida do rei? Sabia. Então por que não falou antes? Porque não era o momento. Percebe que Arbona sabia da forca, mas o rei não sabia. A verdade começou a aparecer. A realidade começou a vir à tona. A verdade começou a vir à tona. E você vai ser conhecedora de toda a verdade. As obras ocultas do inimigo começaram a ser reveladas. Sim, as obras ocultas dos inimigos começaram a ser reveladas. Tudo será revelado. Deus vai começar a mostrar abrindo os seus olhos. Um deles, chamado Arbona, disse: perto da casa de Amã uma forca. O rei percebe que as pessoas conheciam ele. Anthony, meu filho, que bom que você está aqui. Deus te abençoe. O rei começou a perceber que as pessoas tinham ciência do que estava acontecendo. Mas por que não falaram com o rei? Porque esse era papel da rainha. A mulher, se ela tiver sabedoria para falar, ela consegue mais do que quer. Mas a pessoa que tem arrogância até no pedir, nada vai ter na vida. Uau, meu Deus. É um princípio basilar. A simplicidade, a humildade. Para obter vitória é um princípio basilar.
Básico. Olha o que eu vou te falar agora. Quando foi revelado tudo que estava em oculto, quando a revelação veio à tona, o rei diz: o homem que salvou a minha vida iria ser enforcado. Tese minha. O homem que salvou a minha vida iria ser enforcado. Ele deve ter pensado no mínimo. Então ele dá o veredito. Ele dá a sentença. Enforquem Amã nela, ordenou o rei. Sabe o que eu aprendo aqui? Aquele que armou uma armadilha para destruir um filho de Deus foi o mesmo que caiu na própria armadilha. Vai ter gente caindo na própria armadilha. Vai ter gente caindo na própria armadilha que armou para você. Vai ter gente que vai cair na própria armadilha que armou para você. Enforquem Amã nela. Ordenou o rei. Amã está caindo na forca que armou para matar Mardoqueu. Amã pede para o rei honrar em seu cavalo com sua túnica capa. Mas ele acaba puxando o cavalo para Mardoqueu poder andar. Agora, o rei manda enforcar o perseguidor na própria forca que ele armou. Lembra que eu disse que o inimigo se destrói sozinho? Pessoas ruins se destroem sozinhas. Pessoas perversas se destroem sem você sequer tocar nelas, sem você sequer colocar a mão nelas. Ei! Alguém entende aqui o mistério? Vão se destruir sozinhos. Vão se destruir sozinhas. Vão se destruir sozinhas. Vão. Não precisa se preocupar. Em breve você vai ver pessoas que queriam o teu mal cair no próprio mal que queria contra você. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você acha que sabe de tudo? Que fazem o oculto? Que fazem as escondidas? Não. Mas Deus, ele vai revelando quando você vai buscando. Quando ele quer. Deus vai revelando. Deus vai revelando. E a verdade veio à tona. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mardoqueu. E assim a raiva do rei se acalmou. Pastor, o que acontece? Com aqueles que tentam o nosso mal. Sabe o que acontece? Eles se destroem sozinhos. Você não entendeu, não, né? A mãe iria destruir a família daquele homem. A mãe iria destruir a família daquela mulher. Ela precisava de um milagre urgente na vida amorosa. Porque ela amava o seu marido. Pegou?
Ela precisava de um milagre urgente na vida sentimental. E eu sei que você precisa. E você vai ter esse milagre urgente. Você quer? Então escreva: eu preciso desse milagre urgente no amor. Escreva: eu preciso desse milagre urgente no amor. Magna Francisca, Deus te abençoe, minha filha. Se você precisa, Genilda, Benedita, Suzy, Valéria, Suzu, Lucimar, declare escrevendo: eu preciso desse milagre urgente na vida amorosa. O que ele construiu para destruir aquele crente, serviu para destruir a própria vida dele. Enforquem Amã nela. Ordenou o rei. E só depois que ele foi enforcado que a raiva do rei passou. Esther capítulo 8 vai relatar o que vai acontecer após a morte do perseguidor. Porque a história não acabou aqui. E o texto sagrado diz: naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. Minha filha, tudo que era de Amã, tanto casa quanto os bens, foi dado à rainha. Tem presente chegando na sua vida. A pessoa que queria destruir o casamento dela perdeu tudo para ela. O capítulo 8 de Esther, filha, é o retrato que vale, é o retrato onde diz que vale a pena perseverar até o fim. E Mordecai foi apresentado ao rei porque Esther contou que Mordecai era seu parente. A verdade agora começa a aparecer. A verdade agora começa a aparecer. A verdade vai aparecer. Então o rei tirou o seu anel, o sinete, que ele tinha tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Minha filha, naquele tempo, uma palavra dada não poderia voltar atrás. E hoje em dia parece que é difícil encontrar pessoas que dão uma palavra e não volta atrás, né? Porque tem muita gente que volta atrás do que fala, né? Porque muitos visam seu próprio interesse. Muitos visam seu próprio interesse. Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã, e aquele homem agora passa a ter direito a muitas coisas que ele não tinha antes. Depois Esther
se jogou aos pés do rei e chorando, eu disse, chorando, pediu que anulasse a ordem de Amã, o descendente de Agag. E que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. Pastor, é óbvio que o rei vai anular isso, né? Não é bem assim não, minha filha. Não é bem assim. O rei estendeu o cetro de ouro para Ester, para que ela não morresse. Olha como era sério. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse, se for do agrado do rei, e se o Senhor achar que o que peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã. A ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos. Pois eu não poderia suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. Isso aqui, nas primeiras vezes que eu li e meditei, confesso que me chocou. Mas hoje eu entendo o porquê. Deus quis isso. Quis dessa forma. Ouça a voz do Espírito. E o rei Xerxes disse à rainha Estéria e ao judeu Mordecai, eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus. E dei todos os seus bens a Ester. Mas uma ordem dada em meu nome do rei e carimbada com o anel real não pode ser anulada. Eu fiquei chocado quando li isso. Quer dizer que por causa de uma palavra que não podia voltar atrás, muitas pessoas tinham que morrer? Filho, Deus começou a falar comigo. O rei diz, porém escrevam o que quiserem os judeus. Assinem meu nome e selem as cartas com o meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo, e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino. O que estava escrito nessa carta? Essa carta continha algo que dava o direito de defesa aos judeus. Porque eles não tinham direito de se defender. Eles iriam morrer calados, quietos. Eles nem o direito de se defender tinham. E nessa carta,
nessa carta. O rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos. Perceba o que Deus fez. Até mesmo as mulheres e as crianças. E ficar com os seus bens. Deus deu o direito deles revidarem. Deus deu o direito deles contra-atacarem. Deus deu o direito deles se defenderem. Por isso, eu aprendi que se você quiser vencer na vida, você vai ter que aprender a se defender. Porque direito de defesa lhe será dado. Direito de defesa lhe será dado. E todas as províncias, os judeus, tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança. Sabe o que diz Esther, capítulo 8, versículo 15? Mordecai, aquele crente humilhado, isso, Mordecai, Mardoqueu, o cristão humilhado. Mordecai saiu do palácio usando roupa real, azul e branca. Irmã, esse homem se vestiu de roupa de pano de saco. Agora ele está saindo do palácio usando uma roupa real azul e branca com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Ele passa e as pessoas se alegram. Os judeus brilhou a luz da alegria, a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Eu profetizo que na sua vida vai brilhar a luz da alegria, da felicidade e da vitória. Na sua vida vai brilhar a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino, onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, eis, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Ei, irmã, muitos se tornaram, o que quer dizer isso? Se converteram. Você acha que Mardoqueu não foi criticada quando não quis se dobrar, quando não quis se curvar? Diante de Amã? Provavelmente ele foi criticado, às vezes pelos próprios irmãos de fé, às vezes até de sangue, né? Só que agora esse homem foi honrado. Chegou o tempo de honra na sua vida.
Você vai ver um milagre urgente na vida amorosa. Você vai viver um milagre urgente na vida amorosa. Você vai. Ah, tu vai. Tu vai viver um milagre urgente na vida amorosa. Você precisa desse milagre urgente? Você precisa? Esté 9:1 diz que, chegando o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, em que deveria ser cumprida a ordem do rei, era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Mas o que aconteceu foi o contrário. Os judeus derrotaram os seus inimigos, irmã. Os judeus só descobriram a força que tinha quando tiveram que lutar. Ei, escuta isso. Os judeus só descobriram a força que tinha quando começaram a lutar. Você está entendendo, sim ou não? Você está entendendo, sim ou não? Ele só descobriu a força que realmente tinha quando o problema bateu na porta dele, quando o perigo chegou, quando a ameaça surgiu. Oh! E isso fez com que os judeus fossem promovidos. O perigo pode promover você. A perseguição pode até enaltecer você. A ameaça pode até exaltar você. Tu só não pode desistir. É uma peleja aqui em casa, sabe, pastor? Tudo nas minhas costas. Tudo sou eu que resolvo. Eu que sustento a casa. E para uma mulher isso é difícil. Por mais que Deus abençoe você, não é, irmã Neida? Irmã Maria Cecília. Por mais que Deus abençoe você, o fato de às vezes você se encontrar sozinha, mesmo com pessoas perto, te leva a reflexões que às vezes entristece um pouco o coração. Mas Deus está levantando a guerreira que é aí dentro e que em algum momento dormiu ou adormeceu. Você que foi escolhida para fazer diferença aí nesse lugar. Olha aí, Cícera. Você que foi escolhida. Então faça a diferença. Aí é só você e Deus, né? Sim, eu sei. Ninguém quer viver sozinho, nem sozinha, né? Mas a solidão trata, ensina e edifica. Eu sei que não é o que você quer ouvir. Mordecai tinha uma vida solitária, tudo indica. E agora ele está saindo do palácio honrado. Roupas reais, branco e azul. Coroa de ouro. Tem um anel cinético, o anel que chancela qualquer ordem da pessoa incumbida de determinado feito, como foi o caso dele.
Em todas as cidades do reino, onde havia judeus, eles se reuniram para atacar os que queriam matá-los. Ninguém podia resistir aos seus ataques, pois todos estavam com medo deles. Uau. Todos os oficiais das províncias, isto é, os chefes dos vários povos, os representantes do rei e governadores das províncias, ajudaram os judeus, pois tinham medo de Mordecai. Mordecai, que foi motivo de chacota, agora é temido, agora é honrado, agora é respeitado, agora é exaltado. Olha como Deus reverteu, como Deus mudou a história dele, como Deus honrou ele. Ei, assim como Deus honrou Mordecai e abençoou Esther, Deus poderá honrar e abençoar você também. E a fama dele havia se espalhado pelo reino inteiro. E todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo. Não, acho que você não pegou. Mordecai agora é um homem de autoridade. É um homem de autoridade. Mordecai agora é um homem de autoridade. E o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Aquele homem foi ficando poderoso. Passou a ter credibilidade. Ele passou a ter credibilidade. Você precisa de credibilidade, sim ou não? Uma pessoa, quando tem credibilidade, ela vai chegar em lugares mais longes e maiores. Mordecai agora é respeitado e muitos têm medo dele. Será que você entende o que eu falo? E cada dia que passava, Mordecai era mais respeitado ainda. Preste atenção no que eu vou falar, porque isso é muito sério, eu não estou brincando. Preste bem atenção. Mardoqueu já chegou a ser até humilhado, desprezado. Sofreu ameaças de morte, mas praga nenhuma chegou até ele. E nem na tenda dele. Eu sei que às vezes o processo é injusto. E o resultado também. Mas aqueles que perseverarem até o fim, esses sim vencerão. E você vai vencer. Ele te constitui uma guerreira, um guerreiro. E você precisa entender que é melhor, às vezes, se calar e deixar alguns acharem que é o seu fim, para depois Deus te honrar mais na frente. Entende? Entende tu esse mistério? Às vezes é melhor se calar mesmo, tá? Tudo tem um tempo.
tudo. E eu sei que você não aguenta mais sofrer na vida. Eu sei que você, às vezes, tem medo de conhecer alguém, seja um novo amor, uma nova amizade, e passar por tudo aquilo que você passou, inclusive traições. Eu sei. Mas você precisa vencer esses medos, superar esses traumas. Você precisa. Deus é com você. E por Ele ser contigo, ninguém vai prevalecer. Ninguém vai vencer você. Você precisa fazer como esse povo, porque o direito de lutar está sendo dado. Uma vez eu fui no shopping com a minha esposa e a gente parou num restaurante para comer. E quando nós saímos do restaurante, 2 mulheres nos seguiram, nos pararam, e ela pegou, olhou nos meus olhos e disse, era uma pastora também, falou, pastor Rodrigo, o senhor já me fez chorar muito. E eu entendi o porquê que ela falou isso, porque ela se referia às palavras que Deus estava me dando para tocar o coração dela. E eu dei um sorriso e abençoei a vida dela, dei um abraço, minha esposa também, e ela, de uma forma carinhosa, e não precisava agradecer. Mas eu entendi que cada lágrima que derramava dos olhos dela era Deus curando, lavando e limpando ela de dentro para fora. Ninguém quer chorar. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer chorar, ninguém quer sofrer. Mas se você soubesse o que o sofrimento e a dor podem nos ensinar, alguém aqui não reclamaria mais. Mordecai agora tem autoridade, tem poder e é respeitado. E ele só passa a ter autoridade e só passa a ser respeitado depois que ele é ameaçado de morte. Eu me lembro, irmão, que uma vez eu trabalhava num lugar e eu comecei a receber ameaças de morte pelo telefone. E eu não entendia como que a pessoa descobria onde eu estava e até meus números de telefone. Eram ameaças de morte sérias. Eu trocava de telefone. E acabei trocando até de lugar, de empresa na época. E no final das contas, tudo isso me abençoou, que eu fui de um lugar para o outro que era muito melhor. Só que um dia, quando eu troquei o telefone, no momento que eu troquei, não tinha nem WhatsApp na época. Eu só dei o telefone para um amigo. E ali eu descobri
que era esse amigo que estava dando meu telefone para algumas pessoas infantis passarem trote. O negócio foi tão sério que eu cheguei a mudar de estado. O que você fez, Rodrigo? Eu orei e coloquei na mão de Deus. Ovelha, do nada eu tô lembrando disso. Tem muitos anos. Talvez meus 19, 20 anos, não lembro. Sei que eu mudei de estado. Mudei de empresa. E quando eu dei o telefone, eu virei para essa pessoa e falei: sabe o que é mais interessante disso tudo? É que eu só dei meu telefone para você, para mais ninguém. Aí ele ficou assustado. Não, Rodrigo, mas eu não faria uma coisa dessa. Um dia, esse homem me procurou, olhou nos meus olhos e pediu perdão. E falou: você é diferente, você é um homem de Deus. Me perdoa pelaquela brincadeira sem graça. Hoje eu tô aqui, minha filha. Não confie em todo mundo não, tá? Era a pessoa que trabalhava comigo. Mas Deus é justo. Você perdoou, perdoei. Perdoei. Ainda fala com a pessoa? Sim, se encontrar na rua, fala. Mas não serve para caminhar comigo. E o mundo deu volta. Porque um dia ele estava num restaurante e ele me viu passando. E ele assustou quando me viu. Porque me viu bem, próspero e com pessoa importante ao meu lado. Participe dessa campanha do milagre urgente na vida amorosa. Não se paga o mal com o mal. Não. Não se pague o mal com o mal. Participe dessa campanha. Se arrepender, você não vai. Daniela Lima, Deus abençoe. Esse homem aqui, Deus está me lembrando disso. Nunca pensei que fosse lembrar disso. Mas Assuero comeu com o inimigo dele por muito tempo. Comeu na mesma mesa que o inimigo dele por muito tempo. E a verdade é que Amã iria destruir aquele casamento. Mas os olhos daquele homem foram abertos. E ele mandou destruir, neutralizar o problema antes que o problema prejudicasse ele. Entende tu esse mistério. Entende tu esse mistério. Algumas pessoas vão ficar surpresas
por causa do que Deus vai fazer em você e através de você. Quem via você sozinha não verá mais você sozinha, verá você muito bem acompanhada. Quem via você por baixo, só sendo pisada e humilhada, vai ver você por cima, assim como foi com Mardoqueu. Quem só te desonrava, verá você como autoridade. Alguém pega? Alguém recebe? É Deus transformando sua vida, é Deus mudando sua história. Sim. E Ele faz isso é por amor a você. E eu encerro dizendo, minha filha, Mardoqueu teve sabedoria em orientar aquele povo para eles poderem reagir e lutar. Deus vai honrar você sim, tá? Deus vai abençoar você sim. Você quer participar dessa campanha? Você vai fazer esse voto? Você vai exercer sua fé? Você vai ficar esses 7 dias aqui comigo? É uma campanha específica. Milagre urgente na vida sentimental. O primeiro passo é você falar, não, vou participar. Eu quero. De repente você não quer esse milagre. Agora, se você já está bem casada, bem relacionada, pede a Deus pela manutenção, que continue assim. Pede a Deus. Pastor, não quero participar, não acho que não me identifico, mas a palavra é para você. A oração também. Agora, se você acha que mesmo assim não precisa, Deus te abençoe. Eu vou falar um negócio para a sua vida. Tem gente que brinca com Deus, sabe? Mas uma hora se arrepende. Você acha que a Amã não brincou? Qual foi o preço que ele pagou? Perdeu a cabeça. Tem gente que perde a cabeça por besteira. Eu encerro dizendo, minha filha, nessa campanha, eu creio que vai haver milagres. E é um milagre urgente na vida amorosa. Amém? Ora comigo agora. Você que se afastou dos caminhos de Jesus, do Senhor Jesus, você quer voltar? Escreve nos comentários, pastor, eu quero voltar. Pastor, eu nunca me entreguei ao Senhor Jesus, eu quero me entregar. Então escreve. Eu quero me entregar. E na hora que eu pedir para repetir a oração, você repete comigo. Ore com o seu pastor assim, Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, perdoe todos os nossos pecados, erros, falhas e iniquidades. Escreva o nosso nome, Pai, no livro sagrado da vida. Você que está voltando e se entregando pela primeira vez, repita a oração comigo dizendo assim: me arrependo de todos os meus pecados. Confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da minha vida. Graças te dou, Pai, porque a salvação chegou até esse coração. Abençoado você, sua casa e toda a sua família. Abençoado seja que deixou o like, compartilhou o vídeo, fazendo ele ir mais longe, alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Meu Pai, obrigado. Porque hoje começamos essa campanha
do milagre urgente na vida amorosa. Obrigado, Deus, porque o Senhor está presente aqui. Muito obrigado. Pai. Eu só tenho a te louvar e te engrandecer por tudo isso. Em nome do Senhor Jesus. Deus, começamos hoje essa campanha do milagre. Milagre urgente na vida sentimental. Começamos hoje essa campanha, Pai. E eu creio, Deus, que a pata de Satanás não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar aquele que resolveu guerrear e lutar nos teus caminhos com as ferramentas certas. Porque nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, como está escrito. Pai, que a partir desse momento, cada nome, cada voto que entrar nesse azeite consagrado seja abençoado com a unção do milagre urgente na vida amorosa. Em nome do Senhor Jesus, que cada nome que vai entrar aqui dentro possa ser abençoado. Pois assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Escreva amém. Escreva graças a Deus. Qual é o número perfeito da Bíblia? Escreve para mim aqui. Qual é o número perfeito? Qual é o número perfeito? Pode escrever para mim? Qual é o número perfeito? É o número 7. Quero que você tenha porção dobrada na vida amorosa. Porção dobrada. Porque eu sei que tem irmãs aqui que já foram muito humilhadas na vida amorosa. E se você quiser participar dessa campanha, é muito simples. Você vai ver aqui embaixo os dados bancários da Luz para as Nações Brasil. E se você quiser fazer esse voto de R$ 77,00, preste atenção. Esse é o valor sugerido, 77. Porção dobrada, que seja perfeito. Em nome de Jesus. Todos os dados bancários estão aqui embaixo. O que eu vou fazer com os votos? Eu vou pegar e vou colocar aqui dentro desse azeite consagrado. E vou estar orando por você também nas madrugadas. Mas eu quero que você comece a escrever num papel os seus principais medos e num outro papel diferente. O que você quer? Eu vou repetir. Que você escreva num papel os seus principais medos e em outro papel pelo menos os 3 maiores sonhos que você quer realizar.
E eu vou te dar as direções nos próximos 7 dias. Porque quando fizer esse voto sugerido de R$ 77, quando eu mergulhar seu nome aqui dentro desse azeite comprado, e você dizimista, e quando eu colocar seu nome na Arca da Aliança, o que você escreveu aqui vai receber essa unção. O que você escreveu aí vai receber essa unção. Nesses 7 dias, filho, eu não vou falar nada. Vou cair do teu lado com o papel. O que eu faço com o papel? Na hora da live, você vai deixar o papel do seu lado. E no último dia da campanha, você vai rasgar o papel com seus maiores medos. Vai rasgar no último dia. Agora não, no último dia. E aí eu te digo o que fazer com o papel dos sonhos. Você quer fazer esse voto? Você vai ver aqui embaixo o Pix CNPJ e o Pix celular. Preferencialmente eu peço que faça pelo Pix. Pastor, posso fazer quando eu receber? No final do mês? Pode. Mas envie o nome. Pastor, no WhatsApp, quais são os meus maiores medos? Sem você expor aqui, não se expõe. Você pode mandar lá, eu posso orar por você. Mas eu quero que você escreva no papelzinho. Eu estou falando isso porque tem pessoas que têm vontade de abrir com o pastor. Você pode mandar lá no WhatsApp, eu só vou olhar e não vou falar mais nada. Seus maiores medos e seus mais lindos sonhos que você quer que aconteça. Você está comigo nesse propósito? Eu vou fazer minha parte. Agora a sua parte eu não posso fazer. Não tem Pix? Você pode fazer pela Caixa Econômica Federal ou pela lotérica, pelo Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco. Amém? Manda o comprovante com o seu nome, escreve lá os seus maiores medos, seus maiores sonhos. Cada voto vai aqui para Deus consagrado. É importante, minha filha, ser fiel no santo dízimo. Você não quer fidelidade para sua vida? Deus é fiel, mas você não quer alguém fiel para você também? Seja fiel também. 7 dias, dobrada, 7 para ser perfeito, 7 mais 7 para ser dobrado. A porção sobre você. Pastor, não tem, eu não quero fazer, não precisa. Só tem direito de colher no mundo espiritual, na vida, quem um dia plantou. Se você quiser plantar, você vai colher. Agora, se você não tem, mas gostaria que eu orasse, abre a mão direita, a direita, Pai, abençoe essa irmã e esse irmão, colocando em cada mão aqui o direito de plantar e de prosperar, em nome do Senhor Jesus. Fecha e diga graças a Deus, você vai receber. Pega a água e deixa do seu lado. Pai, consagra a nossa água. Abençoado seja. Eu declaro e profetizo, haverá cura, libertação e salvação. Oramos assim em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Graças a Deus. Beba com fé. Deus abençoe em nome de Jesus. Os dados bancários estão todos aqui embaixo no YouTube e no Face está aqui em cima. Se for o voto, você vai escrever assim: milagre urgente, só isso. Se for o santo dízimo, você vai escrever a Arca da Aliança lá no meu WhatsApp. Milagre urgente, voto. Santo dízimo, Arca da Aliança. Deus abençoe.